Olá, eu sou o Vicente Pacheco e gostaria de agradecer você que está lá participando já do nosso canal no YouTube, deixando suas perguntas, deixando suas sugestões. Muito obrigado pela participação de vocês. Realmente a coisa está bem legal, está bem dinâmica. E para você que ainda não se inscreveu, está aqui o nosso endereço. Ó. Vai lá no YouTube, digita lá Centro Avançado em Sistema Autoligável e se inscreva lá para estar participando com a gente. Para aí você estar junto com a gente aqui, aprendendo cada vez mais sobre o sistema autoligável. Ok? Então, voltando aqui o que a gente estava falando sobre o nosso protocolo, sobre o PEXA, que é o Protocolo de Excelência em Sistema Autoligável. Hoje, dentro dos 10 passos, nós vamos estar falando sobre o segundo passo, que é a análise da oclusão. Dentro dessa análise da oclusão, nós vamos avaliar a oclusão como um todo, vamos analisar tudo que a oclusão nos dá. Análise frontal, análise lateral direita, análise da lateral esquerda, análise oclusal superior, análise oclusal inferior, e tudo isso vai definir para mim o diagnóstico. Então, são dados que a gente vai colhendo para definir o diagnóstico. Dentro de toda essa análise da oclusão, dois dentes nos chamam mais a atenção, que seriam os segundos molares e os caninos. Por quê? Porque esses dentes é que definem a bioadaptação transversal dos maxilares, tanto superior quanto do inferior. Tá? Então, quando eu pegar uma foto oclusal, veja bem, aqui eu vou deixar um outro aspecto para vocês. A gente não pede mais modelos de estudo. Eu não preciso mais de modelo de estudo. Para que eu precisava do modelo de estudo? Para a hora que eu fosse diagramar meus arcos, de aço, eu tivesse a distância intercanino inicial e a distância entre molares superiores inicial para eu diagramar meu fio. Aqui a gente faz bioadaptação, a gente aumenta a distância intercanino sem inclinação, e sim de corpo, e também com os molares. Então, os modelos iniciais seriam para modelos de estudo, e hoje a gente não precisa mais, a gente não usa mais. Lógico que em alguns casos a gente ainda pede quais? Cirurgia ortognática, casos que vão facilitar a comunicação com o paciente. Então, é só não para o diagnóstico que a gente precisa, para outros aspectos. Porque as fotografias hoje já servem para a gente estar fazendo esse tipo de análise. Então, o que vai definir nesse ponto? O prognóstico da minha bioadaptação. Isso é, se a maloclusão presente, ela por si só vai expandir, vai bioadaptar, para resolver o problema dos meus apinhamentos, ou se eu vou ter que lançar mão de alguns recursos para ajudar a bioadaptação. Quais recursos? Elásticos, overlays, tudo isso vai ser passado para você, não se preocupe, você vai ver tudo isso com a gente, tá bom? Então vamos analisar essa foto oclusal. E por que os segundos molares? Quanto maior for o degrau que eu tiver do segundo molar para o meu primeiro molar, maior será a bioadaptação transversal posterior. E por que o segundo molar, como eu disse agora há pouco? Porque o segundo molar nasce numa idade, numa época do paciente, onde a maloclusão já se determinou, já se estabeleceu, já causou todos os problemas que ela deveria causar em termos de maloclusão. Como diz o nosso amigo Jurandir, ele fala que o segundo molar nasce quando todas as ites já se estabeleceram, as sinusites, as renites, as bronquites, alterando toda a oclusão do paciente. Então, o segundo molar nasce num estágio um pouco mais velho e normalmente ele já nasce na posição mais natural, a posição que seria ideal. Então, ele está, na maioria das vezes, mais vestibular que o primeiro molar. Então, quanto maior for esse degrau do segundo molar para o meu primeiro molar, maior será a bioadaptação que eu vou ter no segmento posterior da minha arcada. Isso tanto no inferior quanto no superior. E os caninos? Quanto mais para vestibular eles estiverem, maior será a bioadaptação que a gente chama no segmento anterior do arco. Esse segmento anterior, o primeiro pré-molar faz parte. Aonde é a maior expansão no segmento anterior do arco? Na região de primeiro pré. Então, quanto mais vestibularizado estiver, quanto mais para vestibular estiver esses meus caninos, maior será a bioadaptação transversal, agora no meu segmento anterior do meu arco, agora relacionado aos meus primeiros premolares.
Então, por isso que eles são fundamentais e importantes nessa análise. Eles vão definir o prognóstico ruim ou bom, positivo ou negativo das bioadaptações transversais. E aí, com isso, eu sei o quanto eu vou conseguir de ganho, se o próprio maloclusão, se ela vai resolver, se o próprio apiamento já vai ser suficiente para potencializar a bioadaptação transversal, ou se eu vou ter que lançar mão de alguns outros recursos. Vamos dar uma olhada em outro caso. Veja, nesse caso eu tenho um paciente que tem um pequeno degrau entre o segundo molar e o primeiro molar. O degrau já não é tão significante, mas existe, vai ajudar na bioadaptação posterior, porém eu não tenho nos caninos. Então, eu não posso contar com os meus caninos para resolver esse problema dessa minha adaptação anterior. É baixo o meu prognóstico de bioadaptação transversal superior, tá? Anterior. Então eu tenho que tomar cuidado com esse apiamento. Se eu não ajudar a expandir na região anterior, pode ser que eu tenha uma projeção desses incisivos. Tá? Não se preocupe, tudo isso vai ser explicado para vocês. Como ter esse controle dos incisivos, como potencializar essa bioadaptação. Nós estamos vendo os passos do protocolo e nós vamos passar tudo isso para vocês. Ok? Então, outro caso. Eu tenho agora aqui um pequeno degrau, né, do segundo molar para o primeiro molar e não tenho nada de canino. O canino olha o alinhamento do canino com os meus prédios. Eles estão alinhados e nivelados aqui, aliás, alinhados com os meus prédios. Porém, então, não posso contar com eles para a bioadaptação do segmento anterior e eu tenho um apiamento dessa região muito significativo. E vai depender do problema do meu paciente ou não, se ele é um classe 1, 2 ou 3, eu vou ter que potencializar essa bioadaptação para ajudar a dissolver esse apiamento na região anterior. Vai depender se eu vou querer ou não usar elásticos quando eu avaliar se eu tenho ou não tenho borda ala. Avalie um caso onde eu preciso expansão e não tenho borda ala, eu vou ter que lançar recurso de alguma coisa para ajudar a expansão, a bioadaptação dessa arcada. Vamos supor que eu quero que esses incisivos vestibularizem, eu vou posicionar os wins de uma maneira. Calma que a gente vai chegar no passo do win. Eu não quero que esses dentes vestibularizem, eu vou ter que fazer alguma coisa para ajudar nessa bioadaptação. Eu não tenho caninos que me ajudem. Eu não tenho borda ala, eu não quero vestibularizar esses incisivos, eu vou ter que ajudar a bioadaptação como? Usando botões nas linguais dos meus dentes, associando elásticos cruzados. Quais são esses elásticos? Da lingual dos meus dentes superiores para os vestibulares dos meus dentes inferiores. Elásticos que ainda não estão nem com o aparelho na arcada inferior. Posso colar brackets ou posso colar botões. Vão ser só elásticos de uso leves e noturnos para ajudar a bioadaptação transversal. De novo, repito, né, sendo meio repetitivo, fique tranquilo, vai chegar ao ponto dos elásticos, nós vamos passar tudo isso para vocês. Tá bom? Então ali eu tenho a expansão com a participação dos elásticos cruzados do nosso paciente. E aí pode chegar um paciente onde não tem o segundo molar. Por que eu coloquei esse paciente aqui? Porque quando a gente fala que o segundo molar ele é o que vai ajudar e determinar o prognóstico da bioadaptação transversal, alguns alunos já chegaram e perguntaram: então eu devo esperar o segundo molar nascer? Se o caso puder esperar, sim. Mas veja esse caso não podia esperar. O menino já estava sofrendo algum tipo de bullying na escola. A estética do sorriso estava prejudicando ele. E aí, como é que eu vou esperar segundos molares? Não dá. Então eu sei que o potencial de bioadaptação posterior é extremamente baixo. Mas o que era positivo nesse paciente? O posicionamento dos caninos, extremamente vestibularizados. E aí me possibilitou colocar o aparelho nesse paciente, trabalhar com brackets autoligáveis estéticos, o Evolution, com os fios K014 termoativado e trabalhando com essas grandes deflexões que são uma das características dos fios termoativados, a gente conseguiu uma bioadaptação. Esse é o final, você vai ver esse caso passo a passo.
Não se preocupe que esse caso vai estar mostrado mais para frente, o passo a passo de como foi feito e de como você vai fazer se porventura aparecer. E aparece, porque eu recebi outro dia um aluno do interior de São Paulo dizendo: professor, eu vi um caso seu, eu tive um caso parecido com aquele dos caninos, do menino lá dos caninos, que não tinha os segundos molares, aí dá para o senhor mandar umas fotos e aparece, viu? Você pode ter certeza que vai aparecer. Então, para que está esse caso aqui? Só para mostrar que você não precisa esperar o segundo molar. Se o problema for um problema que requer uma intervenção mais precoce, você pode agir. E já te adiantando, vai ter uma aula de tratamento com o sistema autoligado em dentadura decídua e mista. Nós já estamos colando o aparelho em dentadura decídua, para já tirar as interferências que estejam atrapalhando o crescimento e desenvolvimento normal do paciente, mas deixa isso para lá, isso é mais para frente, nós vamos estar em outro momento falando tudo isso para vocês, tá bom? Aí chega um paciente, às vezes, o que eu quero alertar é um paciente com um problema extremamente complicado, um problema periodontal e uma atresia muito forte, como é esse caso. E aí então a gente tem aqui os dentes mostrando o esquema do paciente, e o que eu quero mostrar agora para você? Porque parece que é uma preguiça quando vem pacientes de outros colegas para a gente ou estar retratando ou fazendo uma avaliação que o aparelho só é montado até primeiro molar. Então, na maioria das vezes, o aparelho só é montado no primeiro molar. E esse ponto mostra a importância de se montar até o segundo molar, porque se eu monto até o primeiro, eu tenho um potencial de bioadaptação. Quanto mais para trás for, maior será o potencial de bioadaptação. Então eu tenho como uma obrigatoriedade envolver os segundos molares no tratamento com o sistema de brackets autoligáveis, ok? E aí, dependendo da situação, eu posso estar envolvendo até o terceiro molar. Então aqui já vai uma dica para você: não saia extraindo o terceiro molar direto. Avalie se o meu segundo molar já é um dente que está posicionado de tal maneira que vai me proporcionar essa bioadaptação transversal suficiente, ótimo, não vou precisar dos terceiros. Agora, eu posso ter um caso, como foi esse, onde eu não tenho um degrau tão significativo do meu segundo molar para o meu primeiro molar. E o caso é de uma atresia extremamente severa. Então, posso estender o aparelho até o meu terceiro molar, que na maioria das vezes ele está extremamente vestibularizado, e aí vai ser ótimo, porque ele vai ser a referência vestibular, que vai estar expandindo essa arcada, e aí eu com isso depois eu vou mostrar para vocês, quando terminar de expandir, eu tiro esse tubo do terceiro molar, corto esse fio e continuo o alinhamento e nivelamento dos dentes. Então aqui é um gráfico só para mostrar a variação que a gente tem da bioadaptação usando o primeiro molar, usando o segundo molar e usando o terceiro molar. Então vamos envolver o nosso aparelho até o segundo molar. Tá? Então um esqueminha só para você ter uma noção. Aqui eu colo o aparelho. Nesses terceiros molares a gente vai estar usando mini tubos, que eles vão estar colados, alinhados e nivelados pelo fio. Eu não vou estar me preocupando em alinhar e nivelar esses terceiros molares. Os tubos vão ser colados passivos, facilitando a bioadaptação transversal. É apenas a referência posterior para a bioadaptação transversal, ok? Envolvo todos os dentes com o fio 014, níquel titânio termoativado, tá? E vou promover essa bioadaptação, essa expansão, esse ganho transversal que a minha maxila precisa. E ao final da minha bioadaptação, eu removo os tubos dos meus terceiros molares, corto os fios nas distais do segundo e continuo agora o meu tratamento normal, como se eu tivesse até então trabalhado só de segundo molar a segundo molar. Essa é uma dica importantíssima que vai te ajudar bastante em alguns casos clínicos seus, ok? Então, veja aí pelo esquema o quanto que consegue de expansão. Então, não saia, a dica que eu quero deixar aqui é: não saia extraindo o terceiro molar e deixa de preguiça e monte o aparelho até o segundo molar, ok?
Então, recapitulando esse nosso passo, os dentes mais importantes são os caninos e segundos molares, porque eles vão determinar para nós o potencial da bioadaptação, o prognóstico favorável ou desfavorável para que a gente consiga a bioadaptação desejada para o nosso paciente. Ok? Então, de novo, se você gostou, se você curtiu, vai lá no nosso canal, inscreva-se, deixe as suas perguntas, deixe suas dúvidas, que em breve nós estaremos respondendo para vocês. Ok? Um forte abraço e até daqui a pouco.